vamos continuar com a conversa sobre o Projeto Integrador 2 e hoje vamos tratar sobre a entrega da primeira versão. A entrega da primeira versão do projeto vai ser como se fosse um primeiro, vamos dizer assim, um primeiro rascunho, uma primeira análise daquilo que você vai pretender fazer, daquilo que você desenvolveu durante esses meses, não é? Sempre fazendo referência a discussões que foram feitas pela professora Mônica nos vídeos, que também orienta como que você vai organizar esse trabalho. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Agora, o que é importante para você entregar é a estrutura do projeto, é a organização da proposta, com algumas ideias a respeito da fundamentação teórica. Então, claro que o projeto integrador tem um componente prático associado ao PCC, né, as práticas como componente curricular, mas ela também precisa estar fundamentada, precisa estar bem estruturada, com um conjunto de atividades que pode ser, inclusive, uma sequência didática. Então, isso posto, o tema que vocês vão desenvolver, que está associado à alfabetização, que está associado à psicologia da aprendizagem, da avaliação, que são as disciplinas que vocês têm nesse semestre. Portanto, focar brincadeiras e a sociabilidade nesta etapa, nesse primeiro projeto, também está vinculado a uma disciplina da educação infantil, pode ajudar nos anos iniciais, principalmente no primeiro e segundo ano, na medida em que as crianças tenham idades ainda muito pequenas, são com 6, 7 anos, estão ainda começando, estão iniciando muitas vezes o processo de alfabetização. Então, a gente também orienta que essa proposta, não é, ela deve vir articulada com o processo do como ensinar, por que eu quero ensinar, quem que eu vou ensinar e para que eu ensino. A alfabetização é um momento muito importante da vida da criança. É o momento em que a criança raciocina, levanta hipóteses, ela tem que se sentir segura, a gente tem uma dimensão afetiva, uma dimensão do cuidado emocional com a criança, para que ela possa, então, desenvolver a sua capacidade intelectual, sua capacidade cognitiva, enfim. A gente está trabalhando sempre com uma perspectiva do desenvolvimento cognitivo, da teoria, articulando com as teorias da aprendizagem. Então, isso é fundamental que esteja, de certa forma, presente na organização dessas atividades que você vai apresentar como um projeto que vai ser aplicado na escola. Quando a gente fala que vai ser aplicado na escola, vocês podem pensar assim, mas será que a gente vai conseguir? Será que a escola vai dar essa oportunidade para a gente? Será que eu consigo? Terá alunos que vão conseguir aplicar, e até interessante para avaliar, mas aqueles que tiverem dificuldades pelas escolas que estão atuando, fazendo os seus estágios, que estão em contato, também a gente pode pensar numa outra estratégia. De qualquer maneira, o projeto integrador está vinculado com uma maneira de você também pensar o teu planejamento de aula. Como é que eu organizo a aula? Não é? Como é que eu venho construindo o meu objetivo, as perguntas que vão nortear, a revisão dessas perguntas, que contexto escolar, a gente sempre orientou até agora que vocês tenham clareza assim, de qual é o objeto que vocês vão trabalhar, qual é o objetivo, quais são as perguntas que vão nortear esse seu trabalho. Isso tudo ajudará, não é, você a planejar e a escrever essa primeira entrega, esse primeiro
esse primeiro trabalho que você está fazendo. Você, nesse semestre, você já fez o projeto Integrador 1, já tem essa experiência, então agora o foco mudou. Então o foco agora é brincadeiras, mas com o vínculo da sociabilidade. E esse vínculo está associado, não é, a esse desenvolvimento emocional da criança, a como que ela se relaciona com o outro, e como é que as brincadeiras podem, de certa forma, ajudar a criança a se desenvolver intelectualmente e emocionalmente, e também na motricidade, né? E também no movimento, no corpo. Então, por isso que é importante você fazer essa associação com as disciplinas que você está estudando, né? Então, quando a gente coloca os materiais de base, como o texto, por exemplo, sobre currículo e plano de ensino do Sacristã, ou uma discussão a respeito, uma apresentação de um projeto anterior para você ter referência, isso tudo serve para você ter base, ter foco, para que haja uma boa discussão a respeito do porquê da escolha daquela brincadeira e no que ela contribuirá para a formação integral da criança. Então, a gente sempre pensa nessa formação que está associada ao emocional, ao biológico, ao cultural, ao cognitivo. Então, tem uma dimensão que é um conjunto de coisas, de ações que vão desenvolver a criança como um todo, né? Então, isso é fundamental que você considere. Por isso, inclusive, que a gente coloca um vídeo, um capítulo de um texto do professor Yves Delataille sobre o desenvolvimento humano e a contribuição da psicologia moral. Porque a discussão do desenvolvimento da criança também está associada a essa dimensão moral, a essa dimensão que ela vai construindo e que vai formando a criança como um ser que atua na sociedade, que estabelece relações, que conversa com o outro, que tem troca com uma outra criança. Então, esse processo é um processo de estímulo que é fundamental para o desenvolvimento dela. Então, isso posto, né, esses textos que vocês vão ler vão, com certeza, ajudá-los a trabalhar com esse projeto. Então, quando a professora Mônica fala assim, olha, não esqueçam de pensar os fundamentos, organize o quadro, estabeleçam as perguntas, tudo isso vai ajudar numa estrutura de introdução, né, o processo, que seria o corpo do trabalho, e a finalização desse trabalho, né, no sentido de você, inclusive, avaliar as possibilidades de revisão, será que essa atividade foi, de fato, uma atividade adequada, se não foi. Então, esse é um processo que está associado àqueles primeiros textos que vocês leram, lá na discussão de avaliação, provavelmente, do professor Cipriano, quando ele fala de planejamento pedagógico. Veja que existe uma articulação entre as disciplinas, entre os fundamentos dessas disciplinas, para que você possa construir um projeto de intervenção na escola, apoiado, bem estruturado, bem organizado. Então, nesse sentido, quando a gente sugere para aprofundamento o texto, quais são os 3 tipos de limites do professor Delataille, Yves Delataille, é importante, essas leituras todas vão ajudar você, não só na sua elaboração do projeto, da primeira redação. Então, só para a gente ir concluindo, esse primeiro momento da escrita do projeto é um momento onde provavelmente apareçam muitas ideias e você está, assim, querendo fazer muitas coisas, né? Então, é o momento de você também deixar fluir com uma lógica, com uma coesão, com um fundamento, mas que consiga desenvolver
de uma maneira tranquila e depois, não é, na sequência, quando você tiver o feedback das atividades, você vai revendo, vai repensando, vai refazendo coisas que precisam ser refeitas. Sempre nós vamos precisar refazer, sempre nós vamos precisar rever nossa atividade, adequá-las. Isso faz parte de um processo de amadurecimento e crescimento intelectual que nós passamos nas universidades, que nós passamos na nossa vida de formação inicial. Então, eu espero que isso tenha contribuído para que você possa dar continuidade ao seu trabalho e nos vemos no próximo módulo.